Muito bem, pessoal. Bem-vindos à nossa aula síncrona de hoje, tá? Eu vou pegar aqui de uma vez a senha da aula, tá? E essa aula de hoje nós vamos discutir aqui os passos, né, para nossa do nosso trabalho desse segundo bimestre. Aqui a senha tá aí, ó, tá? Boa, né? Aqui pode formar uma palavra, né? Muito bem, vamos lá. Então, ó, tá aí a senha para vocês registrarem lá, tá? Nossa aula de hoje. Chegar alguém aqui, a gente vai e volta lá, tá? Aí a lista de presença, a nossa senha tá aí, tá? Já tá no chat também. E aí o que acontece? Esse ano vai ter a Semana Acadêmica 2021. Vocês já estão sabendo disso? Vai ter uma Semana Acadêmica no dia 13 até o dia 18. Alguém já comentou isso com vocês, não? Alguém? Já? Acho isso uma palhaçada, Adriano. Sinceramente, Você acha, cara? segunda Ah. acadêmica online, nossa, Ô, cara, uma palhaçada. Acho uma não, pois é, palhaçada. ô, Luiz Felipe, cara, eu imagino, cara, vocês gostam do evento presencial e interagir, mas vamos ver aí, cara, tem uma proposta interessante, cara, que seria o quê? Ela vai ser uma edição especial, e nesse caso, cara, nós vamos montar a ideia que eu vou propor para vocês, a gente montar uma sala temática virtual, utilizando uma ferramenta computacional interessante, e eu não sei se vocês vão gostar da proposta, mas vamos ouvir aí primeiro, e depois a gente vai vendo, tá? Mas vocês, se quiserem emitir opinião, igual o Luiz Felipe falou, fica tranquilo. Mas a ideia, ô Luiz, é a gente trabalhar mais ou menos naquele estilo, entendeu? Vamos ver aí a proposta que eu tenho para apresentar para vocês. E aí, cara, em relação a essa sala temática, já tem um projeto, cara, que há algum tempo eu já queria trabalhar, inclusive nas salas temáticas presenciais, entendeu? Mas eu nunca tive uma oportunidade assim concreta para isso, que é falar desse cara aqui. Alguém já ouviu falar nesse cara? Nikola Tesla? Quem já ouviu falar? Hein? Acho que todo mundo aqui da Eletra já estou falando já. Todo mundo de Eletra já. Já Ah, escutou. da turma de elétrico. Pessoal Turma da de Eletra. química já ouviu falar nesse cara? Nikola Tesla. Esse cara foi um cara, rapaz, ele foi engenheiro físico e ele inventou, cara, um motor de corrente alternada, né? E ele é um cara que, na minha opinião, ele é um cara muito injustiçado pela história da ciência, entendeu? Hoje em dia tem um cara aí que muita gente fica babando ele, chamado Elon Musk, que para mim é um grande enganador, né? Um cara que surfa na onda aí de ambientalmente correto, um cara que fala muito de empreendedorismo, só que ele sobrevive com base em dinheiro do Estado, né? É muito interessante esse discurso, né, de empreendedorismo, self-made man, mas esses caras aí do Vale do Silício, todos eles têm os projetos dele, né? A grande maioria deles tem os projetos financiados por governo e por um dinheiro público. É o caso, por exemplo, do Tesla, que sobrevive, né, da empresa Tesla, né? Que o que acontece? O Elon Musk nem é muito fã do Tesla, ele prefere o Thomas Edison, né? Né, para mim, se tem aí alguém que se parece muito com o Elon Musk, é o Thomas Edison, que é um outro cara que a ciência, que a história endeusa como um grande inventor. E, na minha opinião, coloca esse cara em segundo plano. Mas quem de fato revolucionou a ciência, pessoal, e que nos permite hoje ter acesso à eletricidade foi esse cara aqui. Então, o que acontece? Eu sempre quis, cara, fazer um projeto relacionado ao Nikola Tesla, entendeu como é que é? Né? E que eu considero um dos grandes gênios da humanidade. Era um cara cheio de facetas, né? Polêmico e tudo mais. Mas a ideia seria a gente trabalhar com isso. Qual que é o tema da semana acadêmica desse ano? O eixo direcionador da semana acadêmica é cidades inteligentes, né? Aí entra aquela discussão. O que é cidade inteligente? Tá? E aí eu tenho uma opinião, até crítica sobre isso, né? Se a gente pegar as nossas cidades, por exemplo, tem local que não tem rede de esgoto, não tem pavimentação, não tem energia elétrica, tem gente passando fome, certo? Não tem condições mínimas de vida. E tem muita gente que fica aí idealizando o conceito de cidade inteligente, tá? Eu tenho aí, ó, as minhas críticas, mas a cidade inteligente seria aí uma cidade conectada, que tivesse aí uma mobilidade inteligente, né? Aí a gente pega aqui em Itaperuna, né? Poxa vida, né? Falar de mobilidade aqui, um sistema de transporte coletivo que é oferecido aqui é complicado, né? Construções inteligentes,
energias renováveis, internet das coisas, essa coisa toda aí, e tem muita gente que fica nessa onda aí, né? Ah, é cidade inteligente. Só que eu acho o seguinte, nós temos cidades, pessoal, inclusive na nossa cidade, gente que vive o quê? Ainda na Idade Média, sem saneamento básico, um monte de coisa. Mas isso aí é só uma faceta disso tudo. Mas o fato é o seguinte, foi colocado esse eixo direcionador, deixa eu voltar lá, que parece que tem gente querendo entrar aqui na sala. Foi colocado esse eixo direcionador, aí ó, nosso prezado aqui, ó, né? E aí o que acontece? A gente vai o quê? A gente vai trabalhar com ele, tá certo? Então pronto, cidades inteligentes. E aí, o que cidade inteligente tem a ver com Tesla? O Tesla, pessoal, era um cara cheio de ideias, o cara que elaborou muita patente. O Tesla, ele era para ter se tornado o homem mais rico do mundo, só que é um cara que morreu na miséria e na pobreza, entendeu? E aí, quando a gente vai pegar um pouco da história do Tesla, ele era um cara, meu velho, que tinha uma preocupação muito grande com a humanidade. Então tem várias coisas, vocês vão, né? Aí nós vamos pesquisar sobre ele, né? A ideia é a gente ver os vários aspectos da vida dele, mas nós vamos aí desembocar nesse conceito do Tesla, que era o conceito de eletricidade para todos. E aí, esse tema de eletricidade para todos, talvez o pessoal da eletrotécnica tenha uma maior familiaridade, mas o pessoal da química também vai estar antenado. Entendeu? Porque é tudo que a gente tem estudado de campo elétrico, de corrente elétrica e campo magnético e tudo mais. O conceito, para poder dizer para vocês sobre o que o Tesla defendia da eletricidade, é o seguinte: da mesma forma que a gente tem o Wi-Fi aqui no nosso celular, a gente teria a eletricidade sem fio para os nossos aparelhos. Entenderam? E o Tesla defendia isso, cara. Né? E é muito interessante porque quando o Tesla ele colocou essa proposta de eletricidade sem fio, os financiadores dos projetos do Tesla, e aí, entre eles, o Westinghouse, que é uma fábrica, uma marca de eletrodomésticos e equipamentos elétricos, o JP Morgan, que é um desses grandes bancos aí, que todas as vezes a gente vê lá, né, quando tem crise, o índice do Brasil no JP Morgan, esses caras tudo o quê? Caíram no capinado, ou seja, largaram o Tesla sem investimento. Por quê? Porque a eletricidade para todos, o que seria? Seria uma alternativa de quê? De inclusão, democratização. Então, o que acontece aqui? O Tesla, né, ele idealizou esse projeto, né, que foi reproduzido nessa torre aqui, ó, que é Wardenclyffe, né? Ele tinha lá uma enorme bobina de Tesla. Vocês já ouviram falar em bobina de Tesla? Todo mundo, né, já ouviu falar, né? O meu menino, eu tenho um filho de 10 anos, quando ele tinha 6 anos de idade, falou: pai, nós temos que construir uma bobina de Tesla. Até hoje nós não fizemos isso. Eu devo isso aí para ele até hoje. Mas essa bobina de Tesla, ela tinha como objetivo o quê? Distribuir, olha só, energia elétrica limpa e livre, tá? Limpa e de forma livre, universal, sem cabos. Que também poderia servir para quê? Para controlar a climatologia. Então era isso, pessoal. Você teria lá um liquidificador, a ideia, né? Eu estou falando isso aqui, o que é? Ó, o Tesla idealizou isso. O Adriano, ele idealizou, porque estava nos planos das ideias. Ele concretizou? Ele construiu a torre lá em Wardenclyffe, né? Depois essa torre foi destruída. Sabe por quem? Pelo governo dos Estados Unidos. Hoje em dia tem uma equipe de cientistas russos que dizem que a ideia de Tesla é viável, inclusive os caras estão fazendo uma vaquinha virtual na internet, eu não sei se conseguiram, para arrecadar $800 mil para viabilizar isso. Então, cara, é um projeto, é uma idealização, mas se isso é uma idealização, cabe ao Tesla o quê? A invenção do motor de corrente alternada. Né? É o que viabiliza essa energia que a gente recebe em casa. Né? E todas as formas de energia elétrica. Né? Por quê? Seja na base da termoelétrica movida a carvão, a óleo ou a gás, seja na energia hidrelétrica, você tem a necessidade desse motor de corrente alternada. Então, o que acontece? Né? Essa filosofia do Tesla, ela é hoje em dia partilhada por esse conceito, né? Que é o quê? De Smart City, né? Que é o conceito de cidades inteligentes, onde a sustentabilidade, o cuidado com o ambiente, o aproveitamento das energias como bem comum são premissas. Né? Por quê, gente?
Eletricidade, o que é eletricidade? Eletricidade é um serviço público que é concedido a uma empresa. Mas quem deve fornecer eletricidade para o povo, quem que é? É o Estado. Só que o Estado concede, né? Aí é privatizada a distribuição, a geração. Hoje em dia, a geração, porque a Eletrobras está sendo privatizada, da energia. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o que o Tesla defendia, o que, que era? Era que esse bem comum, esse serviço público, ele fosse democratizado. Então, a nossa pegada com a sala temática, ela vai desembocar nisso aqui. Então, essa é a grande inserção entre a proposta de sala temática que eu quero fazer para vocês e o eixo norteador da semana acadêmica de 2021, tá? Mas tá claro isso aqui? Então seria isso. Só que nós vamos falar muito de Tesla. Até porque eu acho que nós temos que falar bastante do cara, tá bom? Aí o que acontece aqui, ó? Isso aqui, gente, é uma proposta para vocês. Ninguém é obrigado a participar. Mas o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar, a partir de hoje à noite ou amanhã, um formulário, tá? Em que vocês vão compor equipes e vamos retornar esse formulário até a próxima segunda-feira, dia 9, tá? Aí eu vou colocar esse link da sala lá no Moodle, tá? Vocês vão acessar, vão montar as equipes de vocês, tá? Para quê? Para trabalhar justamente o quê? Né? Essa questão da sala temática. E aí cada equipe ela vai ser composta por 5 estudantes, tá? Então vocês vão fazer equipe de 5 estudantes. Então nós temos 79 alunos aqui na turma. Então nós vamos ter, na verdade, 16 equipes. Mais ou menos, tá? Esse projeto, o professor Vinícius também, que está dando aula para informática e para administração, eu fiz a proposta para ele participar, entendeu? Então, talvez o professor Vinícius também vai estar junto comigo coordenando essa sala temática, tá? Ele gostou, eu vou agora, nós estamos acertando isso aí de forma mais geral. E aí o que acontece? Nesse formulário, vocês vão definir o líder da equipe, tá? E o tema do trabalho de vocês vai ser relacionado a um aspecto da vida de Nikola Tesla, que eu e o professor Vinícius vamos definir. Ou seja, aí vai ter lá uma equipe ou 2 equipes, independentemente, que vão trabalhar sobre a infância do Nikola Tesla, né? Que é um cara que já começa a ser excêntrico desde a infância, né? Que a mãe dele fala que ele era filho da luz. Aí tem uns malucos aí, gente, que cria até religião em cima do Tesla. Pra vocês terem ideia. Tem maluco pra tudo, né? Aí você pega um cara gênio, excêntrico, o nego cria uma religião em cima disso. Então você pega a infância dele. O Tesla, ele era sérvio. Ou seja, ele nasceu na antiga Iugoslávia, né? Que hoje é Sérvia. Né? Lá na Sérvia, na capital da Sérvia, que eu acho que é Belgrado, pessoal. Desculpa aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês sabiam que eu sabia a capital de quase todos os países do mundo, cara. A idade veio. Vamos ver aqui, capital da Sérvia. Vamos ver aqui no Pai dos Burros aqui, ó. Da Sérvia. Capital da Sérvia. Vocês me desculpem aqui, só para eu... Belgrado. Oh! Então, lá na Sérvia tem um museu do Nikola Tesla, cara, que é genial. Então, o que acontece? Nós vamos aqui, cara, dividir, tá? Então, cara, tem vários aspectos sobre a vida do Tesla, tá? E aí, o que acontece? Cada equipe, ela vai ter aí, no caso, até o dia 23 de agosto, para quê? Para enviar um PowerPoint, tá? Composto por texto e imagens sobre o tema da vida de Tesla que ficou responsável. Então, por exemplo, se eu falar lá, a corrente contínua, vai ter um grupo que vai pesquisar sobre corrente contínua. Então, aquele grupo vai pesquisar, tá? Eu estou dando essa liberdade para vocês irem, tá? O que eu falo para vocês é para vocês tomarem cuidado com as fontes, tá? Porque a internet fala muita coisa, pessoal, né? E muita coisa da internet é notícia falsa, tá? Então, eu até tenho aqui algum material, se quem quiser pesquisar, tá? Então, por exemplo, vai ter uma equipe que de repente vai falar da corrente alternada e da corrente contínua. A corrente contínua era a proposta de eletricidade de quem? Lá, ó, do queridinho do sistema, Thomas Edison, né? E a corrente contínua, né, ela é extremamente inviável. E a corrente alternada é a proposta do Tesla. Então vai ter uma equipe que vai falar o quê? Das 2 correntes. Inclusive, em relação a isso, tem um documentário bastante legal de uns 50 minutos no YouTube. A Guerra das Correntes. E aí, esse grupo pode ver. Aí vai ter um outro que vai falar sobre o quê? Nós podemos falar, o raio da morte.
que tem gente que fala que o Tesla inventou uma máquina que poderia destruir exércitos, poderia destruir campos, né? Que é o chamado raio da morte. Vai ter gente que vai falar da bobina de Tesla. Vai ter gente que vai falar, o Tesla e os pombos, né? Porque o Tesla, no final da vida, cara, ele dava comida para pombos lá em Nova York. Ele morou 60 anos em Nova York. Entendeu? Vai ter gente que vai falar, por exemplo, de outro. O Tesla e o prêmio Nobel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para cada um desses caras, vocês vão elaborar um PowerPoint. Eu espero que esse PowerPoint tenha aí, no mínimo, entre 5 e 10 transparências, entendeu? Vocês vão colocar ali o texto e vão colocar a imagem. Estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Tá? Então eu vou dividir a vida, eu vou fatiar a vida do Tesla e vou direcionar cada fatia dessa vida para cada equipe. Cada equipe vai pesquisar um aspecto da vida do Tesla e depois nós vamos juntar isso tudo. Aí eu vou falar sobre isso. Deve constar da apresentação em PowerPoint as referências bibliográficas, ou seja, onde é que você pesquisou? Foi no site fulano de tal. Foi no site fulano de tal. Tem que estar isso aí, tá? Porque é isso que vai embasar, tá? E aí a referência. Nós vamos checar a referência, né? Eu espero que vocês não pesquisem, tá, em site místico. Porque, inclusive, esse viés místico do Tesla existe. Mas, de repente, vai ter um grupo que vai falar da questão do místico também. Vamos colocar essa parte mística aí, que tem uns caras que criam religião pro Tesla, fala que o Tesla ele era um enviado do espaço, era um extraterrestre, né? Então, a gente pode até contemplar também essa parte de superstição no nosso trabalho. E também as imagens devem vir acompanhadas do endereço da imagem, né? Com o autor. Se você quiser fazer um desenho sobre o Tesla, cara, genial. Tá? Porque nós vamos falar aqui como é que vai ser o formato da nossa sala temática. Aí o que acontece? Vocês também podem colocar na apresentação alguns links de vídeos que vocês acharam na internet, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar a Guerra das Correntes. A gente, né, de repente, coloca disponível lá para o cara assistir ao vídeo, né? E aí a pessoa vai assistir o documentário para conhecer um pouquinho mais sobre Nikola Tesla. Beleza. Essa atividade, para o segundo bimestre, ela vai valer 4 pontos. Tá? Ou seja, vai valer o valor da prova. Adriano, eu não quero mexer com Tesla, eu acho que a semana acadêmica virtual não vai dar certo. Tudo bem. Essa pessoa que não fizer parte de uma equipe da semana acadêmica, ela vai fazer a prova normalmente, tá? E o colega que quiser fazer a prova também, mesmo participando disso aí, fica tranquilo, fica à vontade, tá bom? E aí o que vai acontecer? A partir de agora, nos nossos encontros do dia 10, do dia 17, do dia 24, do dia 31, nós vamos dirimir as dúvidas das equipes em relação ao trabalho. Tá? E eu vou precisar, por exemplo, vocês vão me mandar dia 23. Aí, de repente, eu vou retornar para vocês e falar assim, olha aqui, melhora isso, melhora aquilo. Porque nós vamos estar montando depois a sala. E essa sala, quem vai estar tendo acesso a essa sala são os professores, né? No caso, vai ser eu e o Vinícius, para poder montar a sala. Né? Então é por isso que eu estou dando o prazo até o dia 23, para a gente poder ter tempo para essa sala estar pronta para visitação lá no dia 13 de setembro. Entenderam o que eu estou falando? Certo? E aí, o que acontece aqui? A sala temática ela vai ser construída num ambiente virtual por meio dessa ferramenta aqui, que é chamada ArtSteps. Tá? Essa ferramenta aqui ela foi apresentada pela professora Michele Freitas, né? Que é professora do curso de informática, né? E é uma ferramenta que permite o quê? Você criar uma exposição virtual. Está acontecendo muito isso hoje, né? Uma vez que os museus, né? Aí, em alguns locais já estão abertos, né? Então, em alguns locais o museu está aberto, né? Mesmo assim está tendo problema. Vocês estão vendo aí com essa variante Delta, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que tirou, né, que fez com que a máscara não fosse mais obrigatória, já teve que recuar. Então, para local fechado lá, é obrigatório o uso de máscara. Então, essa ferramenta de criar exposição virtual, ela está sendo muito popular hoje em dia. E essa ferramenta aqui, a ArtSteps, quem vai montar a exposição vai ser eu e o professor Vinícius, que seríamos, no caso, os curadores dessa sala, desse museu, mas tudo baseado em quê? No trabalho de vocês, o que vocês vão enviar para a gente. Entenderam o que eu estou falando? E aqui tem esse link aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui e vou colocar para vocês terem um conhecimento de quê? Dessa
essa dessa proposta aí, tá? Que é a sala. Olha aí, tá? Se vocês quiserem dar uma viajada, a professora Michelle, ela mostra. A gente tem a oportunidade de quê? Eu não vou mostrar aqui porque talvez vocês não vão ouvir o vídeo. Então ela tem um videozinho aí de uns 10, 15 minutos em que ela mostra como é que é a ferramenta, como é que a ferramenta funciona. Então vai ser como se a gente fosse no museu. Aí nesse museu nós vamos ter o quê? Nós vamos ter lá, de repente, lá um quadro, né? Uma imagem, por exemplo, do motor da patente do Tesla, tá? Em que ele é apresentada para o motor de corrente alternada. Aí vai se explicar como é que aquela patente, né? O que é aquela patente, como é que funciona o motor de corrente alternada. Ah, vai falar, vai ter, por exemplo, lá uma foto para falar com a cara lá do Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison? Aí vai falar, né? Ah, foi o gênio da lâmpada, né? É o que o sistema diz, né? Eu tenho as minhas dúvidas sobre Thomas Edison, né? E olha aqui, ó, eu falo isso porque eu não falo isso à toa, né? Eu já li, é um livrinho modesto, mas é um livrinho sobre a Thomas Edison aqui, eu tenho na minha biblioteca. Eu li aqui, eu falei, Thomas Edison não é essa Coca-Cola toda que eles dizem, entendeu como é que é? Mas é aquela coisa que acontece, meu povo, né? Muitas vezes a história ela é contada somente pelos vencedores, né? E aí é por isso que eu acho que o Tesla é um cara injustiçado nessa história aqui, entendeu? Então aqui, ó, né? Eu tô lendo agora um livro que é uma autobiografia do Tesla também, né? Então a autobiografia, né? Você tem que filtrar também, que é uma forma do cara falar de si. Mas assim, eu tô falando para vocês que esse tema é um tema que eu sempre quis trabalhar e eu acho que essa seria uma oportunidade. E quero saber de vocês o que vocês acham. Vocês estão juntos, né? A gente sabe que não é a semana acadêmica que vocês gostariam, né? Vocês gostariam aí de ter interação, né? Mas essa interação ela vai ocorrer por meio da internet, tá bom? E aí eu passo para vocês aí, para vocês verem aí o que vocês acham da ideia, do projeto.